pessoal, sejam todos muito bem-vindos à terceira aula do curso técnico em informática. Bom, na aula passada falamos um pouco sobre hardware. Hardware é a parte física do computador, é tudo aquilo que podemos tocar e mexer em um computador. Nesta aula, vou falar um pouco sobre software, parte 1. Porque software eu tive que dividir em 3 partes, porque é muita coisa para se falar. Bom, na parte 1 vou falar sobre 3 tópicos, que são o que é o software, principais tipos de software de computador e classificação de software. Vou falar sobre o primeiro tópico, o que é o software. Bom, software é um conjunto de instruções e dados ou programas que são utilizados para operar computadores e executar tarefas específicas. Então, ele é um conjunto de instruções, dados e programas. Bom, ele atua como uma ponte entre o usuário e o hardware. Hardware é a parte física do computador, permitindo que ambos se comuniquem de forma eficiente. O software pode ser dividido em diferentes categorias dependendo de sua finalidade e funcionalidades. Agora, vamos falar sobre os principais tipos de software de computador. Voltei, gente. Tinha acontecido um erro técnico aqui. Então, vamos falar sobre os principais tipos de software de computador. O primeiro tipo é o software de sistema. Bom, o software de sistema é responsável por gerenciar e controlar os recursos de hardware de computador, fornecendo um ambiente onde o software aplicativo possa funcionar. Ele serve como base para todas as operações do computador. Exemplos incluem o sistema operacional, o SO. Bom, o sistema operacional é um software fundamental que controla o hardware do computador e gerencia os recursos de software. Exemplos como Windows, macOS, Linux e Android. O sistema operacional realiza funções essenciais, como gerenciamento de arquivo, controle de memória, gerenciamento de processos e segurança do sistema. O segundo exemplo são os drives de dispositivos. Bom, são softwares que permitem o sistema operacional se comunicar com hardware específico, como impressoras, placas de vídeo e dispositivos de rede. Sem drives, o hardware não pode funcionar corretamente dentro do sistema. Agora, o terceiro exemplo é o firmware. Firmware é um software de sistema gravado diretamente no hardware do dispositivo, gerando memória ROM ou flash, que fornece instruções básicas para a operação do hardware. Exemplos incluem como BIOS, UEFI, de uma placa-mãe, firmware de roteadores e dispositivos de armazenamento. O segundo tipo de software de computador é o software de aplicativo. Lembre-se que o primeiro foi software de sistema. O segundo é software de aplicativo. Bom, o software de aplicativo é projetado para permitir que os usuários realizem tarefas específicas ou solucionem problemas.
Este tipo de software inclui uma ampla gama de programas utilizados para diversas finalidades. Exemplos de software de aplicativo incluem processadores de texto. Bom, são programas usados para criar, editar e formatar documentos de texto. Exemplos incluem como Microsoft Word, Google Documentos, e lá esse nome aí, aqui ó. Também tem planilhas eletrônicas. Bom, são programas utilizados para organizar, analisar, analisar e armazenar dados em formato de tabela. Exemplos incluem Microsoft Excel, Google. Bom, temos também o software de apresentação. Bom, são programas usados para criar apresentações de slides, como Microsoft PowerPoint, Google Slide e Keynote. Agora, o terceiro tipo de software é o software de desenvolvimento. Lembre-se que falamos, primeiro, de software de sistema, segundo, software de aplicativo e terceiro, software de desenvolvimento. Também conhecido como ferramenta de desenvolvimento ou IDE. O software de desenvolvimento é usado por programadores para criar, testar e manter outros softwares. Este tipo de software inclui compiladores, programas que traduzem código-fonte escrito em uma linguagem de programadores de alto nível, como C++, Java ou, esse nome aqui, em código de máquina executável. Então, compiladores são programas que traduzem código-fonte. Agora, depuradores são ferramentas utilizadas para testar e depurar programas, permitindo que os desenvolvedores encontrem e corrigem erros, como bugs de código. Editores de código são softwares utilizados para escrever e editar o código-fonte de um programa. Exemplos incluem Visual Studio Code, Sublime Text e Atom. Então, o primeiro tipo de software foi software de sistema, o segundo, software de aplicativo e o terceiro, software de desenvolvimento. Agora vamos falar sobre o último tópico desta aula, que é classificação de software. Bom, a primeira classificação é o software proprietário. Software proprietário é desenvolvido e distribuído sobre uma licença restrita, geralmente exigindo que os usuários paguem por uma licença para usar o software. Então, software proprietário é desenvolvido, você tem que pagar uma licença para usar. Tipo, tem um site, só que aquele site tipo é Pro, mas tem a parte grátis. Aí se você quiser usar aquele site para sempre, você vai ter que pagar uma licença para usar esse site.
Isso é chamado de software proprietário. O código-fonte não está disponível publicamente e os usuários têm limitações sobre como o software pode ser usado, modificando ou redistribuído. Exemplos incluem Microsoft, Adobe Creative Suite e muitas aplicações comerciais. A segunda classificação é o software livre e de código aberto, FOSS. O software de código aberto é distribuído sob uma licença que permite a qualquer pessoa usar, modificar e distribuir o software de forma livre. O código-fonte é disponibilizado publicamente, incentivando a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos. Exemplos incluem Linux, Serve e Firefox. A terceira classificação de software é software de sistema embutido. Refere-se aos softwares que é projetado para operar em sistemas embarcados, que são dispositivos dedicados a funções específicas e geralmente têm restrições de recursos de hardware. Exemplos incluem software de controle de micro-ondas, software de automóveis e sistemas de navegação, como GPS. Gostou da aula? Depois estarei postando nas plataformas de YouTube e Quai um quiz sobre hardware parte 1, com perguntas e respostas. Temos também no YouTube uma playlist sobre aulas teóricas. Aparecendo aqui no card, aqui em cima, clique para assistir desde a primeira aula. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas aulas que serão lançadas. Curte e comenta para a próxima aula de software parte 2.